Nas abordagens psicoterapêuticas, a gente também tem algo que nós vamos abordando que se chama sombras, ou sombras psicológicas, feridas emocionais. É algo que se expressa através de você e que você se identifica com aquilo como se fosse você se expressando. Então, tem algumas particularidades nossas que nós chamamos de sombras. É aquilo que a gente não se orgulha, sabe? É aquilo que a gente acaba se expressando através da gente que a gente não gosta. É uma reação automática. Pode vir através do emocional, do mental, das ações físicas. Então, às vezes, você pode pensar muito automático sobre uma situação e você não gosta de pensar daquele jeito. Você às vezes tem emoções ou sensações em relação a algo que você também não se orgulha daquilo. Ou às vezes mesmo você pode estar reagindo, tomando uma ação física, algo que se expressa através de você que você também não tem orgulho daquilo. Então as sombras são essas características as quais nós não gostamos de olhar e nós não gostamos de ser aquilo, de expressar aquilo. Em um primeiro momento, dentro da psicoterapia, eu sempre ensino que você se torne observador de si mesmo. É uma desidentificação. Então vamos por partes. Você tem, nas suas características pessoais, no seu campo de energia, você tem personalidade, personagem e o seu eu maior, que é o seu eu em essência. Então a sua personagem é aquilo que você está expressando, são informações que você tem num contexto geral arquivado em você, né? Seu ego, seus conceitos, sua caixinha de valores. Esse personagem, ele se expressa através da sua personalidade. Você tem uma personalidade que é uma bagagem de construção de informação ao longo das suas vidas. Não é de uma vida só. Você traz também com você características de vidas passadas. Por exemplo, uma pessoa que viveu muitas vidas em vilarejos miseráveis, de condicionamentos, dentro de uma escassez muito grande. Você cria dentro do seu mental uma experiência vivida, uma visualização daquilo tudo. E essa rede de mentalizações, desse plano mental, ele pode vir e se expressar através dessa personalidade que você tem construída ao longo de vários ciclos vividos repetidamente. Né? Ciclos vividos repetidamente, eu digo assim, o dia a dia revivido e revivido. Por isso também que é tão difícil as pessoas saírem da rotina em que elas vivem, mudar os hábitos, porque você tem um mental repetitivo e ele se expressa através de você. Então você construiu uma personalidade através das suas experiências vividas, tanto numa rotina de ciclos repetitivos, quanto também de outras vidas, que são informações de ciclos de relacionamentos repetitivos, são vivências as quais você já esteve experienciando, que são repetidas, isso vai criando mais disso no seu campo de energia. E você tem uma consciência divina, experienciando a vida na materialidade. Então, acima de tudo, você é o eu self, que chamamos dentro da psicanálise. Então, esse eu self é o seu eu maior, uma consciência vivendo uma experiência humana. Tudo se expressa através do ser humano. Então você tem campos energéticos, campos de informação, tanto no seu inconsciente, que se tornam conscientes a partir do momento que você vive essa expressão. E você também tem os personagens que você vive. Você tem um personagem diferente em casa, na sua intimidade, você é uma pessoa. No seu profissional, você é também um personagem, é uma outra pessoa, vamos dizer assim. E você é também uma outra pessoa no seu hobby, naquilo que você gosta de fazer, naquilo que... Sabe quando você se junta com os amigos, que você é outra pessoa também. Chamamos de máscaras. As máscaras que você utiliza
dentro da sociedade, né? Toda a educação que você tem, é toda uma forma de agir, de se expressar perante a sociedade. Você tem uma forma de agir e se expressar dentro do seu lar. E assim, sucessivamente, né, em vários grupos, né, no profissional, com cliente, com funcionário, em várias fases do nosso dia, nós usamos várias máscaras. São os nossos personagens. Então, aqui eu quero que você entenda que para você fazer a integração da sua sombra, para que você entenda essa característica que se expressa através de você, que você não tem nenhum orgulho disso, que você não gosta dessa sua parte, primeiramente é se tornar observador. Como eu me torno esse observador? Tendo consciência de que você não é isso que está se expressando através de você, mas que isso que se expressa através de você pode ser uma crença limitante, pode ser uma experiência vivida muitas vezes em ciclos repetitivos que se tornaram um looping mental, que é uma parte sua que fica vibrando energeticamente, como se você vivesse dentro daquele portal, dentro daquela bolha de energia. Então você só tem aquela visão de mundo e você só reproduz aquela visão de mundo. E aquilo virou um paradigma concretizado, materializado na sua vida. Então você vive a jornada de vida, a experiência de vida através daquela bolha. Você está preso em um looping mental, preso numa realidade holográfica a qual só você vive aquilo. Então pode ser uma ilusão da mente que criou aquilo através de uma vivência, de uma experiência, né? De uma experiência vivida muitas vezes, que daí dá mais foco, dá mais energia e cria mais daquilo. As expressões podem vir também das feridas emocionais. Vamos lembrar das 5 feridas emocionais. Ferida da humilhação, ferida da injustiça, da rejeição, do abandono e da traição. Todo ser humano carrega essas 5 feridas. E ele vai também aprendendo a administrar ou limpar e dissolver essas feridas emocionais. Isso também se expressa. As pessoas ativam em você essas feridas. Por exemplo, as mulheres traídas, né? Elas são ativadas por uma situação que ocorre com o cônjuge, e aí é ativada aquela ferida da traição. Ele me traiu, aquilo me doeu. E essa ferida da traição, ela tem que ser vista, analisada, acolhida, aceitada e fazer todos os processos terapêuticos, todas as vivências, a elaboração disso tudo, o trabalho interno com essa ferida, olhar para ela e ressignificá-la. Não ressignificá-la apenas de uma forma assim que, vamos respeitar o outro, vamos trocar isso, vamos perdoar, vamos seguir em frente. Não é essa ressignificação. Mas é a ressignificação onde você entende que você está vivendo um looping mental. Essa vivência, essa experiência, essa energia que se expressa de raiva por aquilo que aconteceu, de tristeza por aquilo que aconteceu, é algo que se expressa através do seu campo emocional. Então você precisa olhar para o seu campo emocional e aprender a administrá-lo também. Administrar tanto os campos emocionais, mentais ou espirituais, você precisa ter uma consciência de que eu não vou jogar isso para uma gaveta e eu vou me livrar disso. Eu não vou retirar isso de mim. Eu vou transformar esse padrão, essa programação que eu tenho, que me fere, que me incomoda, que me dói, que me faz reagir sempre da mesma forma, por um padrão de luz, de uma consciência elevada que sabe que isso não é a realidade última da minha essência. Lembramos o eu self, eu divino. Quem é o eu divino em mim? A harmonia que já habita dentro de mim, que eu preciso reconhecê-la, a partir do momento que eu tiro o foco da dor e coloco o foco no sentir a minha própria harmonia, a minha própria paz interior. Você vai se transformando ao longo do caminho terapêutico. Por isso é importante se tornar observador de si mesmo, ir para o autoconhecimento. Quando eu consigo observar de fora, eu me coloco de fora. Então, eu estou fora de mim, em consciência, olhando para dentro de mim. O que está doendo? Por que essa dor? Essa dor é de que campo?
um campo emocional. Se é o campo que se expressa raiva, é uma emoção negativa. Por que expressa tanta raiva? Por que eu tenho tanta raiva dentro de mim? Por que eu sinto perigo em tudo? Por que eu vejo injustiça em tudo? Não é um ponto de vista interno, algo que eu tenho como um refletor que olha para fora daquele jeito. Um refletor chamado insegurança, por exemplo, um refletor chamado medo, um refletor chamado ansiedade, porque ele gera uma bioquímica em mim. E isso faz se expressar e eu visualizo as coisas daquele jeito. Quem que visualiza as coisas desse jeito? Uma caixinha de conceitos e valores dentro de mim. Quando eu me torno observador, eu sei que eu consigo separar eu, consciência, vivendo essa experiência. Então, a experiência passa através do meu campo de informações, passa através do meu campo emocional, passa através do meu mental. Se eu mudar as informações do estado de consciência, eu estou administrando a minha realidade emocional. Eu estou administrando a minha realidade mental. Então, o estado de observador é esse, é o que não julga a situação, mas é o que observa a situação. O que está acontecendo? Como está acontecendo? E aí, quando você quer entender de onde vem isso, aí precisa uma outra etapa, uma outra fase, onde a gente vai para as descobertas mais profundas de si mesmo. O que tem a ver, aí a gente usa técnicas, né? Faz uma hipnose, faz uma regressão de vidas passadas, faz até um trabalho de uma avaliação dentro da anamnese para saber de como surgiu, de onde surgiu. E a gente vai tocando a pessoa mais profundamente na psicoterapia com questionamentos até que realmente o inconsciente abre e solta alguma coisa. Por exemplo, alguma lembrança de uma infância. Nossa, eu nem lembrava mais, mas na minha infância aconteceu isso e aquilo. Agora que eu estou parando para pensar nisso. Então, assim, o inconsciente vai revelando. É agora que eu estou parando para lembrar, para pensar, para lembrar naquilo que aconteceu, que foi, nossa, foi bem relevante para mim, eu acho que eu guardei essa informação. As informações, elas são arquivadas pela nossa experiência. Ou você viu, ou você participou de algo, então você viveu aquilo e aquilo está arquivado em você. E vai se expressar através de você. Então, eu espero ter ajudado você no entendimento do que é ser um observador de si mesmo. Então, quando eu expresso demasiadamente uma coisa que eu não gosto daquela minha característica, se torne observador daquela característica que está se expressando através de você. Esse é o primeiro passo para alguém que quer transformar a própria vida interna, que quer curar as próprias feridas e que quer fazer esse avanço, né, que não é só pelo intelectual. Eu sei que as coisas não são assim, eu sei que eu não deveria ter essa atitude, eu sei que eu não deveria me expressar desse jeito, mas é mais forte que eu. Por que é mais forte que você? Porque você tem uma carga de informação que está se expressando através de você. É algo realmente mais forte que a própria consciência que diz não faça, não vai, não responde, não diga, não executa, não toma nenhuma decisão agora. Mas às vezes quando vê já foi. Então é uma expressão que vai além do próprio intelecto, da razão. Em consultas terapêuticas é mais fácil a gente trabalhar o individual, né? Mas eu quis trazer aqui para você de forma geral, para que você se conscientizasse de que você não é, muitas vezes, as máscaras do seu personagem. Você, muitas vezes, também não é o próprio conceito da caixinha personalidade, que está cheia aí de crenças, valores, conceitos, gosto, não gosto, defino, não defino, decido, não decido. Você é, em essência, a harmonia, uma expressão da totalidade do universo, que é esse amor incondicional, a prosperidade, o sucesso, tudo aquilo que é em essência sua, do seu eu self, do seu eu maior. Só que às vezes a gente não consegue canalizar, expressar o eu self por conta dessas barreiras que a gente fica nesse padrão aqui mais baixo da mente, que é o padrão mental de uma consciência de eu menor. O eu menor, ele fica se expressando o tempo todo, então eu fico deixando ser
canalizar as informações do eu menor. E eu não consigo atingir a consciência elevada de deixar canalizar apenas a harmonia, a tranquilidade, a paz, a prosperidade, o sucesso, tudo aquilo que é divinamente meu por mérito de ser filho aí do Criador. Eu não consigo deixar expressar a expressão apenas divina, porque eu estou vivendo uma realidade mental a qual eu tenho só a visão do mundo inferior, da mente inferior, carregada de informações. Quando eu vou limpando essas barreiras, que eu vou limpando essas informações, vou educando o meu ego, vou transmutando tudo isso dentro de mim, vou limpando as feridas, vou entendendo quem eu sou de verdade, vou fazendo toda essa transformação interna, aí sim você começa a ser um canal da sua própria sabedoria divina, da sua essência, daquilo que você gosta realmente de fazer, daquilo que realmente traz prosperidade na sua vida, daquilo que realmente traz entendimento, sucesso para você, daquilo que realmente é para a sua vida, a imagem e semelhança do Criador. Eu fico por aqui, beijo grande e até o próximo vídeo.